Gabi, Andréia. não sei nem como começar esse programa hoje. De verdade, assim. Pra quem não sabe, tá perdido no tempo por aí. No último sábado, acho que a gente nunca fez um programa tão quente, com uma pauta tão quente, né? Quer dizer, por uma causa que não é a mais feliz. Exato. Eu acho que a gente fez também por uma questão de falecimento, que foi do Jorge Pérez, do programa de Mulher Maravilha, que a gente adiantou. Era um programa que já estava, na época, ele já estava programado, mas que a gente adiantou por conta do falecimento do Jorge Pérez. Mas esse daqui, ele é um programa que não estava nos nossos planos, no meu muito menos. A gente já vinha ouvindo muito da piora do Luiz Fernando Veríssimo. Sim. Ele foi internado na sexta, né? Ele entrou no sábado e no dia 30 ele acabou falecendo de uma pneumonia. Ele já vinha muito mal, ele tinha Parkinson e tinha tido um acidente vascular cerebral. Recente também, há um tempo atrás. Isso. Para mim, assim, não deveria ter sido um choque absoluto, mas eu fiquei muito, muito, muito mal. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez e eu vou repetir. Eu tenho muita raiva quando isso aconteceu, acho que quando o Quino morreu. Gabi e eu temos uma ligação muito forte com o Quino. Sim. Pois é. Né? Pra quem não sabe quem é o Quino é o criador, né? É o cartunista argentino, criador da Mafalda, né? Quando o Quino faleceu, ele já estava com uma idade mais avançada, eu fiquei muito mal. E aí, algumas pessoas falaram assim pra mim, mas viveu, né? Viveu bastante, viveu muito. E eu falava assim, eu podia pensar em meia dúzia de pessoas que não viveu tanto, mas que podia ter ido no lugar dele. É horrível falar um negócio desse. E assim, para além desse argumento que eu acho muitíssimo válido, eu acho que é quando alguém que a gente convive, ama, enfim, morre. Muito. Assim, a pessoa. Eu não tô querendo comparar, obviamente, mas eu acho que cai nesse lugar do seguinte: quem já viveu isso entende, eu acho. Nunca vai ser velho o suficiente na sua cabeça. Você entendeu? Você nunca vai falar, não, agora tudo bem. Agora morreu, não. Tudo que bom, viveu bastante. Assim, você se consola, obviamente. É um consolo saber que a pessoa viveu muito e que fez muita coisa, mas eu acho que para quem sofre aquela perda, nunca é o suficiente. O tanto que a pessoa vive nunca vai ser o suficiente para você. Não sei se você concorda, assim, se você já teve essa sensação. Eu concordo. Que você fala assim, todo mundo começa a te dizer, não, mas olha só, né, assim, viveu muito, não sei o quê. Eu acho mais difícil do que aquela morte que você pensa, tipo, a pessoa tava sofrendo. Eu acho que isso é um consolo, de fato. Agora, a pessoa ser muito mais velha, nem sempre é, entendeu? Nem sempre é. Às vezes a senhorinha lá morre. Se a pessoa tava. No caso dele, ele vinha sofrendo bastante já, né? Ele vinha há um bom mesmo. tempo. Ele vinha tendo problemas, assim, que ele meio que melhorava, mas não totalmente, né? Tinha uns períodos, vamos assim. falar uma outra coisa aqui? Vamos. Eu não quero mais ninguém postando foto preto e branco de retrato de ninguém. Hoje de manhã. O que aconteceu? Porque hoje de manhã, não. Me conta, agora eu tô curiosa. Eu fiquei revoltada hoje de manhã. Hoje de manhã. Conheço o André pelo tom de voz. Hoje de manhã, eu tô aqui tranquila. Tranquila. Aí eu olho no Instagram
Aí tem uma foto preto e branco do Angeli. Aí eu já comecei a chorar. Eu falei, não é... Aí eu fui ler, aí tava comemoração dos 65 anos do Angeli. Eu falei, vocês querem me matar do coração? Vocês não façam mais isso. Então a gente vai combinar aqui, que não dá. Combinadinho. Que ninguém mais vai ficar postando foto preto e branco de ninguém. Principalmente assim, nas primeiras horas da manhã ou de madrugada, que é quando você vai, acorda, pega o celular ali e tá aquela primeira imagem que você fala, pronto. Pronto. Eu falei, não. Eu gelei, eu fiquei gelada. Eu olhei e falei, não, sábado já foi Luiz Fernando Veríssimo. No meu coração, ele não vai aguentar. Aí eu olhei e tava lá. 69 anos de Angeli. Eu falei, cara, como é que vocês fazem isso comigo? Não dá, não tem. Então, assim, vamos combinar que ninguém mais vai ficar colocando foto preto e branco de pessoas que a gente sabe que não estão no seu melhor momento de vida, para que a gente não tenha enlouquecimento, esse tipo de susto igual eu teve hoje. Pelo amor de Deus, não dá, gente. Eu precisava desabafar isso. Entendeu? É um bom desabafo. É um bom desabafo. Não é? É um bom desabafo. Cara, imagina o Angeli. É que o coração vem na boca, né? Caramba! Eu falei, não é possível. Aí eu falei, aí a hora que eu li, fiquei mais calma, sentei, parei de tremer, aquela coisa toda. Mas, sim, claro, né? Porque... Mas vamos combinar aqui, vamos fazer combinado não sai caro, já diria minha mãe. Eu acho que é um bom combinado. Acho que é um bom combinado. Não acho que é justo, justo. E assim, eu amava foto preto e branco. Acho lindo, acho poético. Falam, dramático. Dramático, né? Só que se convencionou para semiótica de rede social, também não sei quem foi o filho da mãe, para não dizer outra coisa, que fez isso, que toda vez que alguém faz o passamento, né, faz o passamento, eu amo tanto faz o passamento, que assim, não tem palavra. Não é? Tem palavra. A pessoa vai lá e coloca uma foto preto e branco. Eu aprendo, e aí a gente aprende, né? Que, bom, se é foto preto e branco, a pessoa faleceu. Mas eu também tenho essa automatização na minha cabeça de ver foto preto e branco. Porque eu não sei quem foi que inventou isso. Tipo, não sei se... não, porque o Oscar usa, porque, sei lá, né? Eu não porque sei. Tem aquela parte do in-memória. Não sei também quem que vamos dizer, institucionalizou a coisa, mas é meio... ponto pacífico já, né? Assim, acho que as pessoas veem... Eu, pelo menos, para mim, é. Então, se já é, vamos tomar cuidado para que vocês não façam o passamento de quem tiver. Não façam o passamento. Acho que podia ser... 6 horas o nome da campanha manhã. Podia ser esse, né? Não faça o passamento. Diga não ao passamento. É isso. Diga não ao passamento involuntário. Exatamente. Né, gente? Não vamos matar o povo antes do tempo, gente. E mata nós junto, né? E mata nós junto. E aí as pessoas estão assim, elas estão falando a respeito de um autor que acabou de falecer e elas estão rindo, sim. É, né? Porque a obra do Luiz Fernando Veríssimo, ela passa necessariamente... É claro que ele tem algumas coisas mais sérias e mais líricas, mas é inegável que a gente vai ter uma obra muito robusta, baseada no humor. Uhum. Né? Então, não daria para fazer um programa estritamente triste. Eu acho que é uma maneira também de celebrá-lo, assim, de... É isso. Né? De também fazer jus a quem ele foi, porque eu acho que obviamente é melancólico, é triste, mas eu acho que também é uma celebração, assim, que bom que tivemos Luiz Fernando Veríssimo. Então, acho que tem seu lugar a gente também poder, não só pela obra dele rir, mas de estar feliz no sentido de que nós tivemos essa pessoa conosco. Eu acho que os votos, eles vêm por esse lado, pra mim. É isso.
Luiz Fernando Veríssimo, ele não tem uma biografia como o pai dele fez, um livro de memórias. Ele, inclusive, eu acho que ele é o anti-Érico Veríssimo, né? Então, tudo que o pai dele foi, ele não foi. Então, eu acho que a gente fez um programa a respeito do pai dele, que foi o Ana Terra. Quem não ouviu, ouça. Sim, até para ter esse complemento depois, né? Para entender o quão diferente esses homens eram entre eles, assim. O Érico Veríssimo, um autorzão, assim, sério até a página 2, porque ele escreveu Incidente em Antares, né? Mas sério no sentido de um autor brasileiro, no sentido do drama, talvez, né? Eu acho que sim. Eu acho que nem do drama. Eu acho que um autor que tinha a pretensão de ser um grande autor. Eu acho que o Érico Veríssimo, diferente do Luiz Fernando Veríssimo, ele tinha ele estava, entre muitas aspas, competindo com pessoas muito da geração dele. Eram autores muito contundentes, assim, né? Sim, então, sim. Raquel de Queiroz, Guimarães Rosa, um pouquinho ali pegou. Eu acho que é um outro tempo da literatura brasileira também. Né? Eu acho que tem isso. Mas vamos dar uma olhada nessa biografia do Veríssimo. Do filho. Para a gente entender o que ele era e como que ele chegou nesse lugar de todo mundo achar que ele é o grande nome, e eu acho também. Né? A gente tem grandes nomes de crônicas, de cronistas, mas eu acho que nenhum teve o alcance escrevendo crônica como o Luiz Fernando Veríssimo teve em nenhuma época, em nenhuma das épocas anteriores, assim. Nem Machado, nem João do Rio, nem Rubem Alves, nenhum desses eu acho que teve o alcance que o Luiz Fernando Veríssimo teve. E eu tenho algumas teorias quanto a isso, né? E aí a gente vai chegar lá? A gente vai chegar lá, né? Bom, o Luiz Fernando Veríssimo, ele nasceu, como todos sabem, no Rio Grande do Sul. Nasceu ali em 1936, em Porto Alegre. Filho, como a gente disse, do Érico Veríssimo, né? E eu acho que aí já põe uma pulguinha, porque o Érico, quando o Érico Veríssimo morreu, o Luiz Fernando Veríssimo já tinha 40 anos. E aí a gente viu algumas entrevistas. Sem combinar, combinando, parece, a gente assistiu as mesmas entrevistas, né? As mesmas, né? Porque eu acho que eram as que estavam disponíveis também. Sim, tem isso, né? E eu sempre vou naquelas que eu acho que são mais... Assim, que não vai colocar o sujeito numa saia muito justa, que... Sabe, umas coisas assim, que não vai ser tão... apesar de eu ter minhas críticas quanto ao Drauzio Varela como entrevistador, mas eu acho que... Eu achei que foi simpática, essa em específico. Isso, eu acho que esse foi simpática, mas ele acabava retomando algumas coisas, porque possivelmente ele tinha um roteiro, porque assim... Entrevistar é uma arte, tá, gente? As pessoas, elas acham que não. Mas o entrevistador, ele tem que ser muito sagaz. Não é qualquer pessoa que consegue fazer entrevista. E aí, isso é um fato. A impressão que eu tinha, assistindo a entrevista do Drauzio, seu Drauzio, não me mate. Foi uma impressão, tá? A impressão que eu tinha era que ele tinha um roteiro de entrevista. Isso, eu também. E aí... Alguma coisa o Veríssimo já meio que respondia. Isso, meio orientado, assim, né? Meio que já sabe. Não, vamos supor. Eu vou perguntar. Tá. Você acha que ele saía do roteiro e o Drauzio puxava ele de volta? Tipo isso? Não, é pior que isso. Tipo... Vamos supor que a Gabi me perguntasse assim: Andréia, como que você conheceu a obra do Luiz Fernando Veríssimo?
Aí eu vou contar, conheci assim, assim. E a primeira história que eu li dele foi essa. Aí o Drauzio fazia a seguinte pergunta. E qual foi a primeira história que você assistiu? Então, como eu já disse antes... Então, assim... A impressão que eu tinha era Teve mesmo uns momentos assim, é um fato, eu não lembrava. Mas tem uns 2, 3 vezes que ele fala, bom, não, como eu disse... Tem uma... sabe? Como eu estava falando exatamente agora. Aritmética, entendeu? É isso. Dizia eu que aritmética, é isso. Então, eu acho que entrevistar é um ato muito complexo, porque você tem que estar... Porque, para além de... E eu entendo muito o papel que o Drauzio estava ali, porque, primeiro, já diziam que ele não era uma pessoa fácil de entrevistar, porque ele era extremamente obtuso, tímido. E dá pra perceber, né? Pra quem está nos ouvindo, termine, obviamente, o podcast conosco. Não pare agora, continue. Não, exato. Mas, ao final, procure alguma entrevista, alguma dessas, pode ser uma das que a gente tá comentando. Eu vou deixar no post, eu vou deixar aqui no post. Então você clica no post e assista um pouco, você vai entender o que nós estamos... Porque é realmente algo assim, não dá pra você falar, não, Gabi, André, vocês estão exagerando. Vocês... De onde vocês tiraram, sisudo? Porque sisudo, de fato, ele tem uma postura muito fechada, né? Assim, até corporal, sim. Assim, uma pessoa de poucas... Ele faz umas graças. Faz umas graças, claro, mas assim, porque... ele tem um quê de contido nele, assim. E é legal porque o Drauzio começa, se não me engano, ele começa a entrevista um pouco por aí. Em algum momento ele fala algo sobre a maneira que ele participa das entrevistas e como ele é conhecido. E o Veríssimo responde, eu amo a resposta, que é: olha, eu não sei se sou... Eu vou me defender dizendo que não é que eu falo pouco, são as pessoas que falam muito. E aí todo mundo ri. É isso. É muito bom essa resposta. A lapada seca já li, né? Mas eu amei tanto essa resposta, porque eu falei, é muito isso. E eu entendo ele, de certo modo, eu me encaixo em... Existem momentos do meu ser no mundo que eu sou realmente mais silenciosa. Então eu sei o quanto é difícil, às vezes, ser essa pessoa silenciosa. E ele transmite, pra mim, pelo menos... Não que ele seja, por exemplo... Não é que ele é um homem silencioso, mal educado. Não, eu acho que é apenas o jeito dele realmente. Assim, porque você pode falar... É a timidez, eu acho que é a timidez. Eu acho que é a timidez. Pode ser. Ele é extremamente tímido. E era algo também que falava-se muito do Chico Buarque. Que falava que o Chico Buarque tinha aquela aura pessoa que olhava as pessoas de cima... E no final das contas, ele só era muito tímido. Então, eu acho que também que eu acho isso. Tímido também. Acho que tímido no sentido que dá pra perceber em algumas entrevistas que ele é tímido mesmo. Assim, que você fica com aquela... Então, mas o Chico, você percebe que é timidez. Nitidamente, assim. Né? É nítido que ele é tímido. Sim, mesmo, sim. Né? Aqui não, aqui fica um... Eu não sei explicar, assim, ele tem uma feição meio plácida, assim, eu não sei explicar, uma feição de quem não tá aqui agora, uma coisa meio assim, não sei explicar. Você olha e fala, ele não tá aqui, ele tá alguma ideia que ele tá tendo. O Drauzio, ele pergunta pro Luiz Fernando Veríssimo como que era esse contato dele com o pai, e aí... Tanto nessa resposta quanto em outras que eu já tinha visto ele falar, a impressão que eu tenho é que ele não tinha noção do tamanho do pai dele. Eu fiquei com a mesma impressão. E aí depois a gente vai... Não é? Depois a gente vai falar por quê, mas eu acho que ele não tinha noção do que ele era para a literatura brasileira. O que era o pai dele. E talvez isso tenha sido muito bom para ele, no sentido de não se comparar, e como ele era essa pessoa fechada também, extremamente fechado,
A impressão que eu tenho também é que ele estava um pouco se ferrando para a opinião dos outros também. Então, eu acho que tem isso. E eu acho que tem uma coisa também de não se encaixar nesse Brasil também. Quando o Veríssimo morreu agora, toda a imprensa falou dele, né? Porque ele trabalhou em muitos veículos, era muito conhecido, era muito festejado. Muito celebrado. Enfim, a gente teve muito celebrado. E a gente teve a perda do Jaguar, porque foi o Jaguar na sexta, o Veríssimo no sábado. Então, assim, foi uma semana bastante... O final de agosto foi bastante difícil para quem tinha esses caras como referência, né, de uma geração. Porque é uma geração que está morrendo, de fato, né? É o que eu falo para minha mãe. O mundo como a gente conhece, ele está morrendo. Porque eu conheci, ele está morrendo. Eu acho que a tristeza aumenta por isso também. Não sei. Eu acho que tem um pouco existe uma espécie de morte coletiva dentro dessa morte individual, assim. Morre uma espécie de modo de ser no mundo junto com essa pessoa, assim, né? E fora que, assim, foram pessoas que pra gente foram muito importantes numa luta contra a ditadura militar de 64. Ele, o Jaguar, o Ziraldo, quando faleceu. Então eram pessoas muito... O Veríssimo menos, mas o Jaguar e o Ziraldo eram muito vocais, assim, né? E a gente vendo onde a gente está se enfiando, é tão desesperador que essas pessoas estejam nos deixando, porque você olha e você fala assim, a gente tinha que ter aprendido com vocês. E parece que a gente não aprendeu nada. Parece que foi em vão. E, poxa, é uma sensação tão ruim, tão desoladora. Espero que só eu esteja sentindo isso. Não, eu acho que tem uma razão de ser essa sensação, entendeu? Eu acho que existe uma crise muito grande num processo de transmissão, assim, a gente não... Eu acho que, de certo modo, tem se perdido essa transmissão, ainda que a gente esteja falando de gerações diferentes, de que lidam com tecnologias diferentes, sei lá. Sim, né? sim. Eu acho que a gente tem perdido, quanto mais gerações chegam, essa conexão. Posso estar errada, podemos estar errados, mas eu tenho a mesma impressão que você, assim, até porque são pessoas que elas são muito conhecidas, por exemplo, para a sua geração. E para minha, eu conheço obviamente, por contato com meu pai, minha avó, pessoas que eram o público-alvo do momento, vamos dizer assim. Mas eu realmente acho que, sei lá, eu tô na faixa dos 30, eu acho que as pessoas da faixa dos 20 para 30, dos 25, 30, já não conhecem, entendeu? Assim, conhecem talvez de nome, tipo, já ouviram falar Veríssimo? Eu acho que o Veríssimo sim, porque o Veríssimo continua sendo publicado em livro didático, continuou sendo muito publicado. Mas, por exemplo, o Jaguar, ninguém mais sabia quem era o Jaguar, né? E só quem vai saber mesmo é quem... E mesmo da minha geração. Só quem vai saber mesmo é quem é ligado em quadrinhos. Tipo, no caso do Jaguar especificamente, né? Mas o mais me deixa triste e chateada nisso tudo, eu acho que é porque foram pessoas, como eu disse, o Veríssimo menos, mas tanto o Jaguar quanto o Ziraldo. O Ziraldo era muito conhecido, né? Ziraldo Mas por quê? Porque fazia muita coisa para o público infantil, e a obra dele está sendo violentada no interior do Brasil, jogada fora, no lixo, por um bando de prefeito imbecil.
Então, assim, até onde a gente aprendeu com esses caras? Tipo, e é isso que pra mim é desolador, assim. Tipo, esses caras foram embora, estão indo embora, e assim, a gente viu que lutaram tanto. Olha, gente, eu tô tentando, né? Assim, eu tô tentando muito ser uma pessoa otimista, mas o Brasil não deixa. O Brasil não anda deixando, entendeu? Não tá deixando. Ai, eu sinceramente nem tento mais. Complexo. Eu tento porque Tô brincando. Eu acho que eu ainda tenho essa coisa do não, vamos. Se você ficar aí nisso aí, não vai rolar. Mas cada vez mais eu tô cansada. E aí eu acho que o que mais me pega é que assim, eu sempre brincava, como Gabi é de uma geração anterior à minha. Gabi era muito vocal, né? Gabi ia em passeata. E Gabi, eu já né? fui jovem, né? E aí, às vezes, elas... Então, e aí Gabi falava assim pra mim, ai, vamos. Eu falava assim, não, eu já fiz a minha parte, agora é hora de vocês fazerem vocês. Vocês se virem. E aí, o que eu tô percebendo é que, assim, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, entendeu? Na minha vez de ficar quieta e passar o bastão, a impressão que eu tenho é que eu vou ter que ficar com esse bastão, segurando e gritando sozinha na praça, igual a doida da rua, sozinha. Porque eu acho que a minha geração talvez seja assim, a rabiola. A última. Tipo uma rabiola. E assim, não é todo mundo que se salva, não. Mas ainda tem um pessoal que vem de uma outra... Porque a minha geração ainda tem a coisa do governo Lula, né? Assim, uma geração que vivenciou algumas coisas do início da adolescência, Lula 1 e Lula 2, exato, né? do comecinho da vida, do fim da primeira infância até a sua jovem fase de jovem adulta, assim. Então eu acho que ainda tem algum resquício, assim. Agora para depois, que eu acho que é quase uma vivência pós-apocalíptica, assim, né? Assim, como na filosofia a gente brinca muito, né? Que a gente fica tentando determinar quando o mundo vai acabar e talvez a gente não saiba que ele já acabou e a gente continuou vivendo nele, né? Então talvez seja um pouco por aí, assim, né? Assim, as coisas talvez já tenham acabado e a gente tá aqui, né? Então... É a história que o pessoal brinca, que já houve o pessoal das religiões evangélicas e cristãs, mas cristão, pentecostal, eles têm o negócio do arrebatamento, né? Isso, tem. Vai ser... Aí tem gente que fala assim, não, já foi. O arrebatamento já aconteceu. E quem ficou, amigo? Ficou. Exatamente, é meio isso. O apocalipse, ele já aconteceu, só que assim, a gente tá aqui. Já foi. Isso. A gente ainda tá aqui. E nesse clima gostoso, olha, lá em cima. Esse clima bom. Isso porque a gente disse, vamos rir. Vamos rir. Mas vamos rir da nossa desgraça, porque é isso, no final das contas, né? Acho que não tem muito o que fazer, né? Se a gente for ficar pensando também, tá maluco. Não tem muito. Mas a gente estava falando a respeito da relação do Veríssimo com o pai. Isso. E aí, diferente do pai dele, que escreveu livros de memória, é isso que eu tô falando. O pai dele se colocou nesse lugar do autorzão mesmo, né? Tipo, daquele autor estrito sensu. Aquele autor. O autor com A maiúsculo, né? Eu acho que o pai dele tinha não só essa pretensão, mas, de novo, eu acho que a geração do pai dele o empurrou para isso, né? E aí, eu vi em uma reportagem da BBC, falando a respeito do falecimento do Veríssimo, o que o pai dele tinha falado. Eu vou ler esse trechinho dessa reportagem do Luiz Antônio Araújo. A reportagem é
da relação difícil com o pai e a generosidade com os jovens artistas. As outras facetas do fabricante de best-sellers, Luiz Fernando Veríssimo. Isso saiu pela BBC News, né? Então ele diz assim: em seu livro de memórias Solo de Clarineta, cujo segundo tomo foi organizado por Flávio Loureiro de Chaves e publicado póstumamente, Érico registra o desejo frustrado de uma relação mais próxima e transparente com o filho. Ao mesmo tempo, o escritor reconhecia no temperamento fechado de Luiz Fernando traços de sua própria timidez. Às vezes, chegava a recorrer a terceiros em busca de pistas para se aproximar do filho. Por favor, me fala do Luiz, disse certa vez ao jornalista Rui Carlos Osterman, amigo de ambos e responsável pela passagem de Veríssimo, filho, pela Folha da Manhã. Se até o pai, né? Pois é, e era uma relação, pelo que parece, não era uma relação tão próxima. Ou uma relação de filho que, assim, que era muito comum, acho que na geração dele, inclusive, e na geração dos nossos pais, enfim, que essa geração que essa relação de pai e filho, que é meu pai, mas não se importa pelo que eu me importo. Tem uma relação de talvez de muito respeito, mas muito cordial também, assim, distanciado, né? Tem algumas gerações que são assim mesmo, eu acho. Eu acho que a minha geração, eu acho que ela ainda é um pouco assim, principalmente para os meninos, né? Eu não sinto muito isso, porque eu tive uma mãe muito parceira, assim, sempre, a vida toda. Mas eu via em amigas minhas que isso não era verdade, assim, era completamente diferente. Talvez é que eu acho que também, sim, né? Eu acho que tem, como toda relação, eu acho que tem um duplo movimento. Talvez se o pai também fosse um pouco retraído, porque é o tipo de coisa que você, como... Eu falo como irmã. Meu irmão era uma criança mais retraída. E eu, definitivamente, assim, não bati na porta pra entrar, não. Eu enfiei o pé. Falei, eu vou entrar aqui. Se o próprio Veríssimo pai já era uma pessoa um pouco reservada demais, talvez também... Isso. Também não estimulasse, de certo modo, e foi se consolidando assim. Tem gente que passa a vida toda assim, apesar de morrer de amores pela mãe, pelo pai, passa a vida toda assim. É verdade. Né? Você tem um ponto. E aí, também a respeito pra gente ficar nesse mesmo tema aqui, na entrevista com o Drauzio Varela, o Drauzio pergunta, né, a respeito de como era ser... Porque, assim, eu acho que a gente aqui em São Paulo, menos, mas eu fico imaginando as pessoas no Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul, gente, por exemplo, a Faculdade de Letras lá, eles têm a literatura brasileira e a literatura... Eles têm uma cadeira chamada Literatura Rio-Grandense. Ah, sim. Então, assim, é muito diferente, entendeu? A gente aqui, quando vai estudar literatura brasileira, é claro que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vai ter um número maior de pessoas que vai fazer pesquisa a respeito do modernismo, né? Que eu acho que foi essa grande escola dos paulistas, né? Por conta da Semana de Arte Moderna e tudo mais. Mas eles estudam lá é descarado. Sim. Tipo, aqui não tem literatura. Uma cadeira de literatura brasileira e outra de literatura paulistana. Não, lá tem literatura brasileira e literatura rio-grandense. A primeira vez que eu soube disso, eu falei, gente, só no Rio Grande do Sul. E o Sul é repleto dessas características, eu acho. Sim. Você que tem família lá, né? Que é de lá. Por isso que eu estou falando. Pra você ter ideia, tá bom? Vou falando nisso. Essa semana eu recebi
do meu tio, que mora em Porto Alegre, uma caixa, né? Eis que eu chego em casa e o porteiro tá segurando, assim, uma caixa enorme. Aí eu, nossa, o que é isso? Aí pego, assim, tá lá a letra dele inconfundível, né? Eu falei, gente, o que tem aqui? Aí subo com o negócio. Porque ele não me mandou nada, assim, não me mandou uma mensagem nem nada. Não falou, olha, vou te mandar uma nada, coisa absolutamente pra você. nada. Aí abri a caixa, tinha uma cuia, uns 4 pacotes de mate. E todo o kit pra fazer a bomba, os filtros, vários filtros. E aí, alguns livros, meu tio é livreiro, né? E aí ele me mandou uns livros e tal, umas pedras, um negócio. Aí eu falei, nossa, a típica caixa que um gaúcho manda pro outro, né? Aí eu mandei uma mensagem, oi, recebi aqui em casa, tal, né? Daí ele falou, bah? Aquelas coisas, né? Aí já me manda um bar, recebeste? Falei, sim, recebi e tal. Então, é isso. O Sul é assim. Entende bem, né? O Sul é isso. Bom, mas na entrevista do Drauzio Varela, a gente tá aqui se perdendo. Na entrevista do Drauzio Varela, falar de família é isso, a gente se perde, sim. né? Na entrevista do Drauzio Varela, que ele fala a respeito, né, assim, ele vira e fala, né? Você teve algum tipo de preocupação, assim, de ter um pai, um escritor famoso como ele, com uma obra tão importante? E aí a resposta que ele dá é: não, talvez inconscientemente o fato de ser filho de um escritor, e um escritor que era conhecido e bastante conhecido, tenha me inibido inconscientemente. Quer dizer que eu até, como já falei, até os 30 anos, eu não tinha nenhuma ideia de ser escritor, muito menos jornalista. Mas, fora isso, não é uma coisa consciente, assim, que eu tivesse medo de competir com o meu pai ou alguma coisa. Isso nunca houve, não. Talvez inconscientemente, assim. E aí, eu achei muito curioso ele usar a palavra competir. É porque ninguém falou isso, né? Exato. É uma espécie de um ato falho, assim. Porque ninguém falou isso, ninguém perguntou. Em competir com o pai dele, né? E aí eu falei, olha só que danado. Porque assim, imagina você ser filho do Érico Veríssimo, que escreveu O Tempo... Ele só escreveu a porra do Tempo e o Vento. Assim, tipo... E aí, a impressão que eu tive aqui é que ele não tinha a noção do tamanho do pai dele para a literatura brasileira. Eu acho que ele não tinha essa noção. Entende? André, é muito delicado. Você fala que você não é, mas isso é muito delicado. O que você tá dizendo é muito delicado. Você tá falando de uma maneira de... Como assim? Porque assim... Cá entre nós, eu acho que são maneiras muito diferentes de escrita. Mas o pai dele alcançou uma dimensão de um outro lugar, eu acho, sabe? Que eu acho que nem assim... Não só não daria pelos estilos... No sentido de que a gente estaria comparando, sei lá... Alhos com cebola. Exato, um morango com uma pera. Então, assim, você não tem como fazer essa comparação. E aí a gente vai acabar falando isso também, mas assim... diferente do filho, o pai sabia muito bem onde estava desde sempre. Isso. Então, seria... É até um pouco inocente, assim, cogitar comparação. Porque não dá, não há como... Não cabe. Entendeu o que eu quero dizer? Assim, eu tô tentando ser delicada também. Mas nesse sentido de que são assim, projetos de vida muito diferentes. Muito diferentes, isso. Então, assim, não dá pra... Até a própria cogitação da comparação, da competição é inocente, na minha opinião, assim. É inocente essa... talvez continue... Talvez, aí, olha só a gente, né? Se achando aqui, fazendo tá? Fazendo essa pseudo-análise aqui do tipo... Desse tipo, assim, do tipo... é inocente mesmo, assim. Talvez até hoje não tivesse essa dimensão inteira
de que projeção esse pai poderia ter no cenário da literatura nacional, por exemplo, né? Porque são carreiras diferentes, são pessoas diferentes. O filho foi descobrir que tinha um pouco de tato para coisa já bem mais velho. 30 anos, né? Ele não Bem foi mais aquele velho. menino que escreve... Então, ele foge daquele estereótipo do menino que a vida inteira escrevi, era o que eu queria fazer da minha vida e piriri pororó. Ele não é essa pessoa. Ele foi escrever porque ele não tinha mais o que fazer. Ele estava perdido, estava com uma esposa, tinha ido morar no Rio de Janeiro, não tinha dado certo. Ele conta isso em várias entrevistas dele. Isso, ele fala assim, olha, tinha acabado de casar, tinha acabado de ter minha filha. Tentei muitas coisas que não deram certo, ele diz algo assim. E fui escrever porque era o que tinha pra hoje, entendeu? E se pudesse, tanto que ao final dessa entrevista pro Drauzio, o Drauzio vira pra ele porque ele estudou, ele era fanático por jazz, né? Isso. E ele estudou, ele tocava saxofone muito bem e tal. Ele teve bandas de jazz e tal durante a vida, algumas. E aí o Drauzio fala assim, você trocaria? E ele não pestaneja, ele fala assim, sim, porque me dá mais prazer tocar do que escrever. Ele responde então, muito assim, naturalmente. E aí você fica olhando e você fala, colega. Então, por isso que eu tô falando, é um pouco inocente querer cogitar isso que eu tô falando, cogitar essa comparação, essa competição é um pouco assim, do tipo, realmente, você tem certeza? Vou te dar uns 5 minutos pra você considerar, eu já volto aqui. Porque realmente, assim, não é comparável, entendeu? Não é mesmo. Por melhor que seja e tudo mais, eu acho que tem uma espécie de postura que ele não tem, então... Isso. Então, acho que isso um pouco determina também até a projeção dos dois, como cada um deles se destacou no seu lugar, no seu momento. Acho que tem a ver também com o momento histórico. E eu acho que tem a ver com esse não apego ao Brasil. A gente percebe, e eu acho que isso foi muito benéfico a ele. O Luiz Fernando Veríssimo, gente, a maior parte da formação dele... ele não passou no Brasil. O pai dele, quando ele não foi alfabetizado no Brasil, por exemplo. Sim. Ele, com 9 anos, ele vai embora para os Estados Unidos, porque o pai dele vai dar aula de literatura brasileira nas universidades de Berkeley e de Auckland. Então assim... Então... É isso que caramba! Você entendeu? É muito difícil, né? Aí você fala, não é uma questão de competir. Eu, tipo, gente, mas assim, me desculpa. Assim, não tem certeza? Vamos pensar um pouco mais. Vamos recapitular, né? Vamos reformular essa frase, né? E aí, de 1941 a 1945, aos 7 anos, ele vai para os Estados Unidos e aí eles ficam lá esse período, enquanto o pai dele está lecionando literatura brasileira. E aí ele volta para o Brasil, e aí ele vai estudar no Instituto de Porto Alegre, começa o ensino médio aqui no Brasil, mas ele acaba terminando lá, eles voltam para os Estados Unidos, porque o pai dele assumiu a direção do Departamento Cultural de União Pan-Americana em Washington. Quem nunca, né? Tipo... Sabe, e aí, assim? Ele volta, ele vai fazer... ele termina o ensino médio na Roosevelt High School, né? E fica lá, eles só retornam em 56. Então, assim, eu acho que esse distanciamento que ele tem do Brasil coloca ele... Eu acho que ele tem essa coisa meio Chimamanda, né? Que ela fala muito disso também, né? Dessa coisa de quando ela volta pro país dela, ela não é mais aquela pessoa que morava ali. E quando ela tá nos Estados Unidos, ela também não é uma nativa. Eu acho que... É a coisa do estrangeiro, né? Coisa do estrangeiro. Isso. Eu acho que essas pessoas, elas acabam nesse lugar.
E no caso dele, eu acho que por ser muito jovem, também acho que ele tem esse descolamento de não entender a grandiosidade do pai dele para a literatura nacional por conta desse descolamento que ele tem da cultura brasileira. E eu acho que isso também facilita essa visão da classe média que ele pertence, muito crítica e muito ácida, porque ele vem de uma classe média americana. Ele diz isso, né? Ele fala que todas as referências dele, principalmente as referências de cultura, são americanas e anglo, né? Então, ele leu muita literatura inglesa e muita literatura americana. Ele amava cinema, ele falou que o que ele queria fazer era cinema, não era literatura. Tinha essa coisa do humor muito ligado ao Woody Allen. E se a gente forçar um pouco, assim, tem meio esse lugar do rir ali, do patético da classe média. Sim. Na obra do Veríssimo, né? Eu acho que isso fundamentalmente. E eu acho que parte do sucesso e do diálogo que existe é também de um diálogo com essa classe também, assim. Isso. Eu acho que Você não tem um pouco a impressão? Porque... Sim. Porque também estamos falando de um Brasil específico, de um período específico. E aí ele só vai assinar mesmo uma coluna diária e tal, já com mais de 30 anos, no Zero Hora, em 69. E aí tem uma história maravilhosa, que ele sempre conta nas entrevistas, que ele começou sendo copydesk no jornal, e ele vai fazer meio que de tudo, né, no jornal. Inclusive horóscopo. Eu acho assim. É uma história muito boa. Pessoal. Eu, como uma pessoa que tenho completa ojeriza por essas coisas de horóscopo, pra mim, ele só corrobora o que eu acho. Porque ele fala assim, que ele também fazia horóscopo sem ser astrólogo. E ele falou que eu achava... Isso eu acho muito maravilhoso. Ele fala, eu também, tá? Eu também achava. Ele falou assim, eu achava que as pessoas liam só o deles. Só o deles. E ele falou, não, as pessoas leem todos. E aí, ele pegava um do dia do outro, ele não era astrólogo, então o que ele fazia? Ele meio que copiava, mudava uma coisa e tal, e aí ele foi desmascarado. Porque ele não mudava muito, e aí as pessoas começaram a perceber que era tudo igual, e aí as pessoas reclamaram e tiraram ele muito bom. Do horóscopo. Mas também vamos combinar, por que você pôs a pessoa pra fazer horóscopo, então, gente? Porque o Zero Hora, naquela época, porque a gente tá acostumado com o Zero Hora, né, quando fala do Zero Hora, já o jornal, naquela época não era nada. Todo mundo fazia tudo. Né? Tipo, senta aí, vai. O que você acha que vai acontecer com o leão hoje, né? É isso. Tipo, é o pai do Nelson Rodrigues colocando uma criança de 13 anos pra fazer coluna policial, entendeu? Que era o próprio Nelson Rodrigues. Então, assim, isso explica muita coisa. Explica muitíssimo as coisas, realmente. Não é? Então, assim, eu acho que tem isso também, que era uma época que todo mundo meio que fazia tudo para dar conta, sei lá. Então, é muito engraçado, curioso, né? Ao mesmo tempo, assim. De 70 a 75, ele trabalhou na Folha da Manhã, né? E escreveu sobre tudo, né? Sobre esporte, música, cinema, literatura, política. E ali ele começou, de fato, as crônicas terem mais relevância, né? Os primeiros livros vieram em 73, quando ele publicou O Popular, que já era uma coletânea de textos que tinham sido publicados no jornal e que teve como matéria, não exclusivamente, mas principalmente o analista de Bagé. Isso. Que é uma personagem muito recorrente do Veríssimo. O Veríssimo tem 3 personagens, eu acho que a gente pode
falar que são bastante recorrentes das crônicas dele, né? Que são quase contos, né? Sim. E isso também é curioso, né? Porque quando ele é perguntado por que ele gosta tanto das crônicas, né? Por que ele elegeu as crônicas para escrever e tudo mais, Drauzio pergunta, né, que o que o mais atraía na crônica. E ele fala assim, eu acho que a crônica é um gênero que até agora ninguém definiu bem o que é. Isso, Ana do Drauzio. Quando é que deixa de ser crônica e passa a ser conto ou passa a ser um pequeno artigo? Eu acho que essa liberdade é que eu mais gosto na crônica. Você pode fazer o que quiser e chamar de crônica. Pode ser um comentário político sobre futebol, pode ser uma criação, uma ficção, uma criação literária, e tudo acaba sendo crônica. E aí, só pra gente também não falar que não falou das flores, né, e tudo mais, e aí a gente vai falar o que é crônica, e eu acho que entra meio... do mesmo jeito que o Mário, e eu acho que é uma definição legal que ele colocou aqui, que é o que o Mário falava dos contos, né? Mário, o que é conto? O que o autor disser que é conto, é conto. Liberdade ao autor. Eu acho que é isso, entendeu? Mas crônica, didaticamente, né? A gente sempre fala que quando a gente está na sala de aula e a gente vai apresentar para o aluno o que é crônica e tal. Normalmente é um texto, né? Um texto curto, gênero curto, em prosa, produzido principalmente para jornais e revistas. Porque está contido no seu nome. Crônica vem de cronos, vem de cronologia, vem... Então, assim, ele está ligado a essa coisa do tempo, de fato. Que é essa coisa que vai ter vida curta, né? E algumas crônicas, se elas não morreram por conta do contexto histórico, elas morreram por conta do mundo que morreu lá atrás. Sim, porque tem crônicas que envelhecem muito mal, seja pela forma que as pessoas pensam hoje, e principalmente quando a gente fala de humor. A gente, antes de gravar, a gente estava falando a respeito disso, que muitas crônicas do Veríssimo hoje seriam muito problemáticas se a gente olhasse com mais calma. Mas elas têm essa coisa não só da narrativa curta e de ser algo do cotidiano, porque sempre tem isso, né? A pessoa fala, é porque é do cotidiano. Para além disso, de ser do cotidiano, ela está falando algo a respeito desse presente imediato, assim. Ela vai trazer muito desse presente imediato e desse contexto histórico e como a gente quer ultrapassar isso. E acho que nós, brasileiros, temos uma tendência na literatura de forma geral, tanto que o considerado maior autor em língua portuguesa é um autor que tem a chave da ironia muito forte, que é uma forma de humor muito fina, que é o Machado. Mas eu também acho que, por conta desse nosso senso de humor, eu acho que a nossa crônica ela está intimamente ligada com essa coisa do humor, da comedicidade, desse patético da vida cotidiana, entende? E, nesse sentido, o Veríssimo foi muito feliz. E eu acho que... E aí vem a minha teoria. Eu acho que ele só foi tão feliz assim porque ele enxergava a gente que eu digo, sociedade brasileira, fora... ele estando fora desse lugar. Ele nos enxergava de fora. Entendi, como uma pessoa de fora, né? Ele nos enxergava como uma pessoa de fora. Que era, de certo modo, sim, né? Sim. Na formação, enfim, num momento muito importante. Porque ele veio para cá, a gente tem que lembrar que quando ele chega aqui no Brasil depois, que ele volta, ele já volta muito mais velho, com quase 30 anos. Então, assim, eu também acho que tem isso muito forte. Eu acho que ele está muito colado, a formação dele está muito colada com essa geração ali da nova Hollywood
e um pouco antes da nova Hollywood, né? Que é o Woody Allen, de fato, esses autores mais neuróticos, pessimistas, e ele tem um pouco disso na obra dele. Também nos vê de fora, vê a classe a que ele pertence, o recorte de classe dele, mas ele enxerga esse recorte de classe, mesmo estando ali, né, na classe média, mas que é a dele, mas não é. Ele vive ali. E ele consegue meio que transitar, assim, ver de fora. Ver de fora. E eu acho que que isso para ele foi uma grande vantagem para ver esse patético que faz rir no final das contas. Expõe, eu né? Acho... Expõe isso. O ridículo, vamos dizer Ninguém assim. pode dizer que ele está sendo preconceituoso, que de fato eu acredito... Tá falando de si mesmo, né? Que tá falando de si mesmo, mas tem essa coisa também do tá falando de si mesmo, pero não útil, porque ele, em todas as entrevistas, ele diz: eu gosto muito da cultura americana, eu estou muito ligado à cultura americana, porque foi a cultura que ele, de fato, viveu, né? Na maior parte, ou principalmente na parte de formação dele. Não sei se faz muito sentido o que eu tô falando. Não, acho que faz totalmente sentido. Acho que faz total sentido. Acho que é o que permite um distanciamento. E até, de certo modo, um distanciamento tanto da formação cultural, mas acho que também eu acho que de se permitir, porque também um distanciamento desse lugar. Tô dizendo assim, um distanciamento físico de uma pessoa que foi criada fora daqui, mas um distanciamento que permite esse ridículo, entendeu? Que as pessoas não vão ficar, ai, mas eu tô falando da minha avó, sabe, essas coisas assim? Sim. Eu acho que ele não se sente, ele se sente implicado num lugar de um comentarista, não num lugar da pessoa que tá implicada. É isso. E aí, assim, a impressão que olha me dá. só, né? O Drauzio também pergunta para ele a respeito das influências dele na literatura e tal. E aí ele fala, né, que como ele teve essa experiência nos Estados Unidos, foi isso que a gente falou, né? Ele é muito ligado à cultura americana. E ele coloca não só a música, mas também a literatura. Claro que não era literatura adulta, mas os quadrinhos e tudo mais. Então, minhas primeiras influências foram da literatura americana e da literatura inglesa, principalmente. Aí, quando nós voltamos ao Brasil, eu tinha que redescobrir o Brasil, me adaptar no Brasil. Eu comecei a ler os nossos cronistas, Rubens Braga, Paulo Mendes Campos, Antônio Maria, Fernando Sabino. Escrevendo crônicas, essas foram influências importantes. E aí o Drauzio pega e volta. E os clássicos em língua portuguesa? E aí ele fala: preciso confessar que li muito pouco. Machado de Assis li uns 2 livros só. E ele é muito sincerão, né? Falei, nossa... Ele é sincerão. Ele podia super ter enrolado nessa, mas ele foi sincero. Podia. Ele, não li nada. Aí o Drauzio ainda insiste, né? Aí o Drauzio fica horrorizado. Insiste, né? Ele fica... mas... Ele fala, mas e literatura latino-americano? Eu li Borges. Isso. Do tipo... eu li os figurão, aí o Borges, o Garcia Marques, né? Mas sempre tive uma ligação mais para literatura anglo-saxônica. Né? E tá tudo bem, tipo, né, assim, a gente aqui tem, né? Eu posso falar de cadeira, eu li muito mais literatura, em uma determinada parte da minha vida eu li muito mais literatura anglo-saxã, na verdade, muito mais inglesa, do que, de fato, da América Latina, por exemplo, né? E, no nosso caso, por causa de uma colonização cultural, mas imagina o americano que acha que só existe a América, né? Que nada mais é a América e eles são super autocentrados. Então, isso não me surpreende nem um pouco, assim, né?
Sinceramente, não é algo que me surpreenda. Sim. E aí, acho que ouvindo isso, o Drauzio volta à questão do Érico Veríssimo para falar a respeito dos livros do Érico Veríssimo. E ele fala... E aí eu acho que até para não ficar feio, ele fala assim, eu dei muita risada, sabe? Que ele fala assim, você deve ter lido e relido os livros do seu pai. E, tipo, não vai me desmentir. Ele dando, né? Dando a deixa. Ele dando a deixa. Ó, deixei a bola aqui, é só você dar um... Pelo amor de Deus. O que você acha que foi mais importante na literatura dele? Porque você vê que quando ele fala dos clássicos, ele podia ter falado do pai dele, porque o pai dele é um clássico então, da literatura. Volta, né? lá na minha teoria. Então. E aí ele pega e fala assim, eu acho que a grande obra dele foi O Tempo e o Vento. E aí, não é só ele, né? Acho que todo mundo... Ele e o Grêmio, né? Ele e o Grêmio inteiro, exatamente. Entendeu? Todo mundo acha. E aí ele fala, bom, foi O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento... E aí ele vai explicar o que foi O Tempo e o Vento. E pra mim, eu acho que é isso que... Porque eu falo, cara, todo mundo sabe o que foi. Não precisa. O Tempo e o Vento teve 2 minisséries no Brasil pela Rede Globo de televisão. Mas tudo bem, vamos lá. Então vai, né? Você quer falar? Aí ele vai explicar. O Tempo e o Vento é uma trilogia sobre o Rio Grande do Sul. É uma história romanceada do Rio Grande do Sul. Eu achei isso aqui maravilhoso. E eu acho que, principalmente, o primeiro volume dessa trilogia, que se chama O Continente, que é o melhor livro dele, é o melhor que, inclusive, eu releio de vez em quando. E aqui, pausa. Também acho. Mas eu vou ser muito maldosa aqui. Porque é o livro que é adaptado. O Tempo e o Vento, se vocês forem assistir ao filme, que deve estar na Netflix, se não me engano, na Globoplay com certeza. Na Netflix eu não sei se já saiu, mas estava lá. Que eles pegaram a minissérie, fizeram como fizeram com o Alto da Compadecida. Tinha a minissérie, cortaram e fizeram o filme. Eles pegam essa primeira parte do continente que vai até a Guerra dos Farrapos ali, né? Então, que tem a minha personagem masculina favorita de todos os tempos, que é um certo Capitão Rodrigo. Um certo aí, né? Um certo Capitão Rodrigo, que o nome do livro, né, é Um Certo Capitão Rodrigo. Não sou eu que tô falando. Longe de Andréia, dizer algo longe de mim. É um canalha toda a vida. Mas, gente, eu não sei explicar. Só sei sentir. Só sei sentir. Então, vamos lá. E aí, ele pega e fala aqui, né? Por que eu tô falando disso? Porque essa parte do continente, normalmente é a parte que é mais conhecida, que é a parte que é adaptada, né, de fato, que são as histórias da Ana Terra e da Bibiana, que é quando ela conhece o Capitão Rodrigo ali, o Rodrigo Cambará, que vai, de fato, dar esse estofo para essa família, né, que é os Terra Cambará, né, então é a parte mais conhecida da história. E aí ele fala, né, o pai, e isso também para mim é muito bom, toda vez que ele vai se referir ao pai dele, porque ele não fala assim, o meu pai, né? Ele fala, o pai teve fases, o pai. Eu falo assim, o pai ou a mãe, quando eu tô com o meu irmão. Isso. Tipo, Sim. Então, Anderson, o pai vai... Não é? Aquilo, eu ouvi aquilo, eu falava assim, gente... Ele tinha que falar o meu pai. Não, o pai ou a mãe... E por que você acha, tipo, uma entidade soberana? O que é isso? Eu não sei. E aí ele fala, o pai teve fases bem específicas, bem marcadas na literatura dele. Primeira fase, vamos dizer, municipal, que foi a literatura da pequena cidade, daí da transferência da pequena cidade para a grande cidade. Depois teve a fase estadual, vamos dizer assim, que é O Tempo e o Vento, que é a história do estado do Rio Grande do Sul. Depois do Tempo e o Vento, ele teve a fase mais internacional.
foi quando ele lançou os livros como O Senhor Embaixador e O Incidente em Antares, e outros que são livros com um apelo mais universal. E aí ele termina dizendo, né? Mas ainda acho que o principal livro dele, a principal obra, é O Tempo e o Vento, e dessa obra o primeiro volume chamado Continente. Então, foi ali que eu falei, ele não tem, eu acho que ele não tem a dimensão. Que loucura, do tamanho, assim, do não pai gosto dele. de usar esse termo, mas nossa. Sei lá. As relações humanas são muito complexas. Muito, muito complexas. E assim, até onde também não foi para se preservar, sei lá. Isso, né? É isso que eu tô querendo dizer, assim, né? Do tipo, por que algo assim se fez necessário? A impressão que dá é que essa construção foi necessária de algum modo. Isso, também acho. Por que? Não sei, mas foi. Não sabemos, né? E aí, em 81, ele lançou o livro O Analista de Bagé, que esgotou em 2 dias. Ele lançou isso na Feira do Livro, lá em Porto Alegre. E entre 82 e 89, ele acabou escrevendo para Veja. E em 94, ele publicou a Comédias da Vida Privada, que eu acho que até hoje é a grande coletânea dele, né? Que acabou sendo adaptada para a TV, né? E como a gente disse, né, ele morreu em decorrência de uma pneumonia no dia 30 de agosto último. E, enfim, mas estava sofrendo com outras coisas, né? Acho que precisamos falar um pouquinho a respeito do humor na literatura brasileira, porque esse cara, ele é sim acho que a obra dele só é tão conhecida e tão festejada por conta desse humor competente que ele tinha. Sim. Né? A forma dele fazer humor é extremamente competente. Assim, e muito consciente também. Exato. Ele parece... Exato. E aí, ele, na entrevista para a TV Sesc, o entrevistador fala a respeito de algumas coisas. E tem duas coisas que eu acho muito legal que ele fala. A primeira delas que é uma discussão que a gente teve aqui quando a gente falou sobre Machado, né? Quando a gente falou lá no programa do A Igreja do Diabo, que a gente falou assim, que é mais ou menos essa a pergunta. A literatura brasileira é tão bem-humorada quanto o povo brasileiro? E ele diz... Ele fala que sim, né? Sim. Ele diz, sim, eu acho que sim. E aí ele começa, né? Mesmo o Rubem Braga, que era mais lírico, né? O Paulo Mendes Campos, o Antônio Maria, o Stanislav Ponte Preta, mesmo esses caras, eles usaram o senso de humor. E aí o entrevistador, que é muito sacana, ele fala assim, você acha que o humor é menor? Que o humor está numa gaveta menor? Porque isso é histórico na história da literatura. Sim. A gente sempre vai ver, para quem estudou a história da literatura, quando a gente vai estudar, quando se começa a ter essa divisão em gêneros textuais e gêneros de conteúdo, né? Quando você vai ter a tragédia e a comédia, lá na poética do Aristóteles. Do Arizinho. Do Ari. Porque eu falo Ari porque é meu íntimo. Eu não sei quantas vezes eu já li aquela poética. Eu imagino mesmo. Tem lugar de falar. Posso chamar de Ari? Posso. Porque, olha, posso. Me permito chamar de Ari. Acho que já ali ele meio que já coloca... Porque o que ele fala? A tragédia é aquilo que nos traz da alta literatura. E a alta literatura é aquela que vai falar a respeito dos grandes heróis e dos grandes feitos e dos grandes homens e dos deuses e tudo mais. E todo o resto é comédia. Então,
tudo o que não era a respeito desses heróis e que não necessariamente o que fazia rir, né? Eu acho que a gente já falou disso algumas vezes aqui. Então, o que era classificado comédia não era necessariamente o que fazia rir, mas era tudo aquilo que não era classificado como tragédia, no final das contas. Então, a comédia, ela já chega nesse lugar de... é tudo a mesma coisa. Sim. E quando a gente vai falar... E aí ele fala, né? Que ele acha que o humor... Que para se fazer humor, e eu concordo também com ele, que tem que ter uma certa inteligência, uma certa sabedoria, que às vezes é mais difícil do que escrever coisas sérias. Que eu também acho. Eu acho o humor um dos gêneros mais complexos, e mais mal entendidos em todos os sentidos. Eu acho que existe uma ideia, justamente pela característica do humor. Tem uma das 2 entrevistas, ele diz... eu acho que é na entrevista do Sesc. Ele diz... a pergunta é: qual é a importância do ritmo pro humor? E aí ele diz: o ritmo é tudo no humor. Porque timing é tudo no humor. Ele vai falar um pouco mais que isso, mas a frase final timing é tudo no humor. E eu acho que as pessoas confundem. Como tem a questão do timing, como a pessoa que faz o humor, ela mexe com o ritmo, a impressão que fica para quem está vendo é que aquilo é espontâneo. É que aquilo simplesmente aconteceu, sabe assim? Isso. Do tipo, não estava planejado, mas uma coisa levou na outra, logo ele fez essa piada no fim. E não! Na verdade, você está sendo enganado. Na verdade, você está sendo vítima de uma construção de humor que aquela pessoa fez. Então, eu acho que existe uma sabedoria no humor que é difícil, muito difícil. Acho que pessoas... É praticamente que nem as pessoas que sabem tocar música de ouvido... Eu acho que existem pessoas que realmente têm talento para o timing, para pensar, para ver. Ele mesmo, de novo, citando o Veríssimo, ele mesmo diz que às vezes ele se surpreende com a capacidade de trabalho que ele tem. Porque ele tá num ambiente qualquer e de repente uma pessoa diz algo, outra pessoa faz alguma coisa... E ele imediatamente isso vira uma aba. Uma aba na cabeça dele, assim. Então, vira uma ideia que ele mais tarde pode usar ou não para alguma crônica. E aí, o entrevistador, ele é muito sacana, que ele fala assim... só que o Milor, que eu amo também, o Milor Fernandes, quem não conhece... E aí o Milor fala que... Tem uma frase muito famosa que ele fala que fazer drama, né? Escrever drama é comer na mesa dos adultos. Isso. E fazer humor é comer na mesa das crianças. Isso. E aí o Luiz Fernando Veríssimo simplesmente fala assim, eu não sei se eu concordo com isso. É muito bom, né? E é isso, assim. Aí você fala, nossa, moço, você deixou o entrevistador nos maus lençóis agora. Não precisava ter sido assim. Mas eu achei bom ele falar, sabia? Eu não concordo com isso, não. Eu não sei, não, se eu concordo. Não sei, não. E de uma forma super resolvida, né? Tipo... Isso. E aí ele também fala essa coisa que a gente estava falando do politicamente correto, né? E aí, o que ele fala textualmente, tá? Eu vou citá-los textualmente para não ter problema, porque toda vez que a gente entra na seara do politicamente correto e o limite do humor... Eu acho que é uma discussão que a gente ainda vai ter por muito tempo. E eu acho que é uma discussão que ela passa, sim, pela nossa formação como sociedade. O Goethe, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: nada é mais revelador de uma pessoa do que aquilo que a faz rir. E eu não tenho como concordar mais. O que o entrevistador pergunta especificamente é: esses tempos de politicamente correto trazem uma dificuldade para o autor de humor?
essa entrevista foi dada em 2016. Então, a coisa do politicamente correto estava muito em voga. O termo, né, politicamente correto. O uso ali. Que hoje em dia nem se usa muito, né? Não, parou. Também, né? Que ponto chegamos, então. Pois é. E aí ele fala assim, eu acho que sim, qualquer tipo de restrição, mesmo que seja justificável, como o caso do politicamente correto, qualquer tipo de restrição é negativa. Mas eu acho que o politicamente correto também serviu para acabar com certos hábitos do humor brasileiro. Por exemplo, daquelas figuras do humor do judeu que sempre espera, né, vai cobrar uma prestação, ou o negro que é sempre meio burro, coisa que no nosso humor era muito natural fazer essa caricatura de tipos que, na verdade, está insultando gente sem pensar. Isso é uma entrevista de 2016, eu não sou eu que estou falando, não. Sim. Para ser um papo sobre comédia, foi um papo muito sério, né? Mas é isso. Mas eu acho que eu já falei isso algumas vezes, né? Que comédia é coisa muito séria. É mesmo. Né? Enfim. E aí, a gente falou de algumas personagens como a velhinha de Taubaté, né? Que que era a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo, acreditava nas propagandas. A gente tem que lembrar que foi durante o governo do Figueiredo, né, que foi de 1979 a 85. O analista de Bagé, né, que a gente também falou a respeito dele. E aí ele fala que o analista de Bagé, na verdade, não foi criado como uma personagem para a crônica, que foi criado por um quadro do Jô Soares. Ele também foi roteirista, né? Então foi criado por um quadro de humor do Jô Soares, que na verdade ele não era nem analista, né? Ele era um garçom de uma churrascaria, de restaurante francês. Isso, então era essa desconexão entre o lugar que esse cara meio chucro tá e quem ele é. Tá, de fato, né? E quem ele é. Então é esse cara de bombacha e super bruto num restaurante francês. E aí o Jô não quis mais fazer. E ele chega um momento que ele fala assim, eu quero continuar escrevendo. E aí ele coloca a personagem como um analista, né? Que seria essa pessoa super... Enfim, que não é, né? Que não é. Tanto que o analista de Bagé já chegava dando um joelhaço, né? Sim. Na barriga dos pacientes, sei lá. Né? E ele falava que ele era mais ortodoxo que pomada minâncora ou que as pastilhas Valda. Isso pra mim é muito bom. Muito. Enfim. E o Ed Morte? E aí eu venho com uma anedota minha. A primeira vez que eu li Veríssimo não foram as crônicas, por incrível que parível. Foi o Ed Morte. E não foi em crônica, foi naqueles compilados de quadrinhos do Miguel Paiva. O Miguel Paiva transformou a personagem em uma personagem de quadrinhos. Sim. Que até hoje é muito conhecida, não? Sim. Então... Eu fiquei muito surpresa porque, assim, eu assisti o filme, né, ao filme de 97, que quem fazia o Ed Morte era o Paulo Betti. Mas eu depois, né, fazendo a pauta e vendo tudo mais, eu descobri que, antes disso, o Luiz Fernando Guimarães tinha feito um especial de fim de ano chamado Ed Morte Nunca Houve uma Mulher como Gilda, em 93. E que em 2011 o Fernando Caruso também teve uma série para o canal Multishow que ele vivia o Ed Morte. Então, acho que foi uma das personagens dele que mais teve adaptações para a TV e para o audiovisual de forma geral, né? E por falar em adaptações, porque somos um podcast sobre adaptações, né? As adaptações do Veríssimo para o audiovisual foram algumas. Então, teve a série, né, para TV, A Comédia da Vida Privada, de 95 a 97.
teve o Ed Morte, esse que a gente falou, de 97. Aí teve 2 curtas. Um foi Maridos, Amantes e Pisantes, em 2008, baseado num conto dele. O outro é Feijoada Completa, também baseado num conto, esse em 2012. Teve uma série de TV para a GNT, né, para o canal por assinatura GNT, chamado Amor Veríssimo, em 2014. E o longa-metragem de 2020, que adapta um romance, né? O Veríssimo escreveu poucos romances, mas teve um projeto de cada autor, se não me engano foi pela Objetiva, que cada autor escreveria um romance baseado num pecado capital, e ele ficou com a gula, e aí ele escreve o Clube dos Anjos em 2020, ele escreve o Clube dos Anjos e em 2020 tem adaptação. Ele é adaptado para o cinema, né? E eu não assisti. Eu li o romance, mas não tinha assistido ao filme. E aí acho que a gente finaliza por aqui toda essa trajetória do Luiz Fernando Veríssimo. Acho que falamos muita coisa. Inferimos muitas coisas, né? Sim, também. Também, né? Umas analistas de Bagé aqui. Isso. No meu caso, analista da ZL. Da ZL, pois ZL, né? Ele já não estava mais escrevendo já há algum tempo para o jornal, mas tem uma obra riquíssima e gigantesca, e eu acho que, infelizmente, como tudo nesse país, acho que essa obra dele vai sair completa, né? Eu acho que já deveria ter saído, mas acho que agora vai, né? Vai sair, agora vai, né? De forma mais pensada, mais cuidada. Acho que agora vai sair. Acho que foi o nosso jeitinho aqui de comemorar a vida desse sujeito que nos fez rir. Pois é. Em muitos momentos. Nos fez, né? Nos fará. E nos fará continuar nos fazendo rir. E é isso. Temos, Grabi? Temos, André. Temos. Então é isso, gente. Se vocês também foram impactados pelo Luiz Fernando Veríssimo, pelo Érico Veríssimo, ou por qualquer outro autor em língua portuguesa, ou quiçá das outras de humor, né? Se você também curte uns stand-up, manda para nós ver, que a gente gosta. Eu, particularmente, gosto muito. Para onde que o povo pode mandar pra gente, Gabi? Ou vocês mandam uma cartinha, que nós amamos uma cartinha, né, Andréia? A gente gosta. Pro livrosemcartaz@portalrefil.com.br, que é o nosso e-mail. Ou você é mais pra Frentex, porque sempre tem o povo pra Frentex, e eu vou falar isso pra sempre. E você vai lá no nosso Instagram, que é o @livrosemcartaz_. O gato, né? Acordou. É sempre esse horário. E aproveita, segue a gente, compartilha com os amigos, comenta nos nossos posts, que a gente realmente, realmente gosta muito quando isso acontece. E aí eu vou ler os e-mails e comentários dos últimos programas que a gente não conseguiu ler. Então se segurem aí. A gente vai ler. Vamos ler agora, certo? Certo. Então vamos lá. Alguns e-mails, eles tinham... O Sandro Galino, por exemplo, que é o nosso habituê. Ele escreve e-mails, né? Ele escreve e-mails com vários programas. O que a gente fez, como fazia muito tempo que a gente estava sem gravar, a gente dividiu esses e-mails por programas para ficar mais fácil. Então, a gente foi encaixando por programas. Então, pode ser que os comentários que foram feitos, eles foram feitos num e-mail só, mas eles vão entrar conforme os programas forem entrando. A gente não lê e-mail e comentário desde o programa 71, que é o Bonequinhos de Luxo. E aí o Sandro Galina mandou um e-mail para nós assim:
Uma pergunta em relação ao nobre Truman Capote do episódio 71 sobre bonequinhas de luxo, mas em relação ao sangue frio. E peço desculpas por estar me atravessando. Atravesse. O gênero... Atravesse, gostamos. O gênero já existia e o Google falou que foi o Capote que cunhou a expressão romance de não ficção. E o mesmo Google me falou que o argentino Rodolfo Walsh e seu Operação Massacre foi o primeiro romance de não ficção publicado. Pergunta. Os Sertões, de Euclides da Cunha, não se encaixa no gênero também? A gente falou sobre isso no programa. Sim. E sim, ele se encaixa, sim. Nesse gênero. No gênero. Eu acho que sim. O que eu acho é que, no caso do Capoury, ele romanceou. E o romancear significa que ele também ficcionalizou. O Euclides da Cunha não ficcionaliza nada. Ele deixa o negócio mais lírico. Isso. Mas ele não ficcionaliza. Sim. O que ele escreve é o que ele vê. Com uma lente dele, que ele torna mais lírico, mas ele não ficcionaliza, ele não inventa coisas no meio do caminho. O Truman Capote, por outro lado, em alguns momentos ele diz que ele ficcionaliza sim. Que ele fala que é um romance de não ficção, né? Ou é uma ficção romântica. Enfim, ele usa o termo ficção, né? Que ele fala romance de não ficção. Mais ou menos, porque ele ficcionaliza em algumas partes. Né? Então eu acho que tem essa diferença. Mas se a gente fosse colocar o termo romance de não ficção, eu acho que está perfeito. O nosso Euclidão também caberia aqui nos Sertões. Li esse livro há pouco tempo e fiquei pensando nisso. Pelo que pesquisei, é classificado como livro-reportagem, mas fiquei pensando em qual grande diferença entre esses gêneros. Não tem uma mescla dos gêneros por ali, ou estou apenas querendo puxar sardinha para o nosso lado? Então, eu acho que sempre a gente pode puxar sardinha para o nosso lado, porque nós somos melhores mesmo. Puxando sardinha junto com você, inclusive. Exato. Mas eu acho que você está muito correto nisso, sim. Eu acho que a diferença, porque, e a gente falou isso no programa também, o Truman Capote, eu acho que existe é um complicador quando ele fala que também ficcionaliza alguns pontos, né? Que é mais ou menos, existe um livro que se chama, que é um livro que a gente ainda vai trazer para cá, porque a gente gosta muito do filme, eu e Gabi, que é O Último Duelo, que é do Eric Jaeger. Eu já li esse livro. E aí, eu gosto muito do livro, sim, inclusive. E aí o primeiro parágrafo que ele fala é o seguinte, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele vai falar a respeito de como ele fez o livro, né? E aí, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, só pra gente avançar. Ó, ele fala: a ideia para este livro surgiu há 10 anos, enquanto eu li o relato medieval sobre a lendária disputa entre Jean de Garrouche e Jacques Legris. Fascinado pela história, comecei a reunir informações sobre o caso. Em certo momento, viajei à Normandia e a Paris para explorar os manuscritos e conhecer os cenários do drama ocorrido havia mais de 600 anos. Este livro conta uma história verdadeira com base em fontes legítimas, crônicas, registros legais e outros documentos remanescentes. Todos os personagens locais, datas e muitos outros detalhes, incluindo o que as pessoas da época disseram e fizeram, suas declarações e muitas vezes contraditórias na corte, as somas pagas e recebidas e mesmo as condições climáticas são reais baseadas em tais fontes. Quando estas se contradizem, apresento o relato mais provável dos fatos. Então aqui também, mesmo sendo um livro histórico, ele também faz algumas concessões. Ele faz escolhas. E eu acho que é isso no final. No caso do Euclides da Cunha,
Diferente de um crime, que é o caso do A Sangue Frio, que ele tem que se limitar ao que é dito na imprensa, o que é dito nos autos e o que é dito pelos executores, é que no caso do Euclides Radacunha, ele está vendo o que está acontecendo. Ele é testemunha ocular. Ele relata também, né? Exato. Então eu acho que tem essa problemática, né? Se vocês falarem, cala a boca e vai estudar antes de encher o nosso e nos encher, antes de encher o nosso e-mail de besteira, concordo plenamente e acho uma resposta válida e digna. Não, Sandro, não jamais. Acho, não. Eu acho que é uma discussão maravilhosa essa. E nos faz pensar nessa literatura mais viva, de como do fazer literário. Sim. E nunca será. Imagina, nunca não. Será. Eu acho uma discussão muito interessante e que falta fazer. Porque eu acho também. porque a gente aceita muito fácil, eu digo, a sociedade aceita muito fácil a classificação em geral de algum autor de fora, do tipo, fulano de tal foi o primeiro a escrever, e aí a gente um pouco relativizar esses gêneros, relativizar essas pessoas, relativizar essa produção, é muito interessante, porque crítica sempre cai muito bem, gente. Eu acho, né? Livros em cartaz, 074, o Thiago Peixoto, lá no Instagram. Ele fala, o 074 é sobre Pedro Páramo, né? Ele fala, o que resume esse livro é o meme do Guilherme de Pádua. Isso é claro. Sabe qual que é o meme, né? Morreu agorinha. Muito Eu bom. achei muito maravilhoso. Livros em cartaz 075, Degusta, também Sandro Galindo. Galina, ele trouxe o que a gente sempre pede para vocês, que é fazer a lista de vocês baseado na nossa lista. Isso. Lá no 75 tinha assim, seu filme favorito do Estúdio Ghibli, e ele coloca, ou Ghibli, a gente teve essa discussão no último programa do Que É Isso Assim lá, do O Menino e a Garça. O que ele fala, né? O Túmulo dos Vagalumes é pesado, tem que estar bem com a vida para assistir, depois de uma semana tranquila, com o mínimo possível de perrengues e um final de semana sem plano nem algum, porque esse filme vai te derrubar. Se estiver um pouco chateado com a vida, não recomendo assistir, mas é um puta filme. Todos os outros do estúdio Ghibli ou Ghibli são fantásticos. Mas esse é o meu favorito porque... Por ser que, sem dúvidas, me marcou mais. E ele mesmo, é desgraçado. É lindo demais mesmo. E tem uma adaptação, tipo uma novela, do Túmulo dos Vagalumes, que eu assisti quando eu era adolescente. E que eu assisti por recomendação de uma amiga. Na época ela me emprestou, sabe aqueles DVDs gravados, assim? Sim. E eu assisti, gente, eu realmente, assim, me desidratei. Então, quando eu vi o Túmulo dos Vagalumes do Estúdio Ghibli, eu comecei a assistir, assim, muitos anos depois. Eu comecei a assistir e me lembrei, assim, como imediatamente. Falei, será que é o mesmo? E era que eu comecei a ver, falei, não. Não, é o mesmo. E aí era. E eu fiquei, meu Deus, é muito... Que não é do Hayao, né? Do Hayao Miyazaki. Não é. É do Takahata. E né? é lindo, realmente, concordo com o Sandro. Eu acho que tem que vir no momento que você tá, assim, muito bem. Mas vale muito a pena. Aí ele coloca, um livro de poesias. Sou clichê o suficiente para dizer que comecei a simpatizar com poesias depois de ler O Corvo de Edgar Allan Poe. Eu não vou nem falar nada. Curiosidade inútil. Li uma versão traduzida pelo Machado e que achei perdida na biblioteca da minha cidade natal no final dos anos 90. E você sabe que é a primeira versão que a gente tem do Corvo aqui no Brasil. Essa, né? Essa do Machado. Mas eu vou te falar que eu gosto mais do Fernando Pessoa. Depois você procura a do Pessoa, que é excelente, assim. Tem umas diferenças de... para quem leu em inglês,
E eu acho a do Pessoa mais próxima da do inglês. Do que a do Machado. Mantendo a coisa... Mas a gente tem que lembrar também que o Pessoa era uma pessoa... ó, da poesia, sim, né? Isso muda muito, eu também acho. Acho que muda muito. Ao ver que as poesias obrigatórias para passar no vestibular e outras que a professora de literatura nos enfiava a goela abaixo... Quem nunca? Que eu havia lido até o momento... quem nunca, né? Que eu havia lido até o momento e que, em sua maioria, eram sobre amor, unicórnios, alegrias e tudo mais. Eram apenas uma faceta do que a poesia poderia ser. Ninguém tinha me falado que poesias e poemas podem ser sombrios, melancólicos e ninguém aterrorizantes. Fala mesmo. Era tudo que um adolescente semidepressivo, amante de filmes de terror precisava. Um certo conforto em saber que tinha um lugar no mundo. Aí esse é o livro de poesias que mais me marcou aqui. Encerra a sessão de terapia do e-mail. E aí, eu vou te falar um negócio, Sandro. Eu não sei se a sua professora te deu a Lira dos 20 anos para ler do Álvares de Azevedo, que também era meio nessa pegada, assim, né? Que ele só fala de morte e de pessoas mortas. Então, romantismo, né? Sim. Romantismo, não tem muito jeito. Um filme em que os atores também um dos atores também é um cantor ou cantora. Qualquer filme do Christopher Lee. Ele tinha uma banda de rock que gravou a ópera rock sobre Carlos Magno, sem mais. Eu não sabia que o Christopher Lee era um cantor. Christopher Lee, o homem da voz mais grave da Inglaterra, né? Nosso queridíssimo Drácula sempre será. E Saruman, né, do Senhor dos Anéis. E aí o outro tema era histórias que girem em torno de livros e leitura. Aí o filme A Beira da Loucura, do João Carpinteiro, John Carpenter, a piada roubada de um ótimo filme brasileiro, Abraço de Mãe. Eu amei. A partir de agora é só João Carpinteiro. Nossa, muito bom. Sobre um escritor que não é muito bom. Eu ainda tô na piada, né? Vai terminar de ler, vamos continuar aí. É muito bom. Perdemos o soldado. Sobre um escritor que perde a caixinha preta. Não sei se encaixa na categoria, mas tem livros, tem doideira e é sempre divertido. Bom saber. Se tem livro, encaixa. É isso aí. É isso aí. E John Carpenter, eu tenho alguns filmes do John Carpenter que eu gosto muito, mas que eu assisti antes, na adolescência. Não sei hoje, não sei se eu tenho coragem de ver e me decepcionar muito. Deixa ele lá. Deixa ele nessa caixinha. Livros em cartaz, número 077, o ótimo. Eu sabia que ia render esse. Por que será? E aí quem vem? Valdir Fumeri Júnior. Ele mesmo. Oi, meninas e Brunão. Primeiramente, deixar claro que escrevo isso enquanto ouço a primeira parte. Como me diverti ouvindo vocês diferentemente do Dr. Manhattan do Snyder, estavam descaralhados das ideias com o filme heterotop. Estávamos vendo, né? A gente falou muito mal desse filme, né? Eu vi o filme primeiro e só fui ler depois. Não conhecia a HQ. Pra ser sincero, nem conheci o Alan Moore. O Watchmen é, se não, a maior obra dos quadrinhos. E vocês ressaltaram muito bem. Não é sobre herói, é sobre uma sociedade decadente. Só queria agradecer a rápida menção e deixar um abraço para vocês. Acho que a gente falou sobre Zidru, acho que eu acabei falando a respeito. Por fim, deixo uma sugestão e uma pergunta. Vamos lá. Façam um episódio sobre o melhor que podíamos fazer da Tibuí, ou Verões Felizes do Zidru. Verões Felizes do Zidru é uma das coisas mais lindas. Você já me... Foi uma indicação do Valdir, eu não tinha lido, foi ele que me indicou e é de fato lindo. Você me recomendou do já. Jordi Lafebre. É lindo.
Esse último é quentinho no coração. É mesmo, Valdir, é mesmo. E sempre agradeço a sua indicação. Até eu já recebi a sua indicação via André, então... Isso. A pergunta é a seguinte: vocês acreditam que James Gunn conseguiria fazer um remake à altura dos quadrinhos? Eu acho que não. Eu acho que o James Gunn... Ai, como é que eu vou dizer isso? Diga, tô curiosa. Eu amei o Superman do James Gunn, tá? Assim, vou tirar isso já da frente. Eu fui assistir depois, por isso que eu não tô nos episódios dos meninos, tanto de Quarteto Fantástico quanto de Superman. Eu tava numa fase um pouco difícil, então eu acabei não conseguindo ir ver o filme a tempo de gravar, assistir depois. E posso dizer pra vocês que eu amei o Superman. É isso que eu posso dizer. Ah, mas por que você amou? Eu amei porque é o Superman. É assim, o que quer que viesse, é isso. Né? Não, porque é o Superman mesmo. É um filme pra criança. É o Superman. E assim, acho que eu falei isso inúmeras vezes em vários programas. O Superman, ele não é só o Superman. Ele tem que ser o Clark Kent. E esse ator, ele fez um Clark Kent maravilhoso. Entendi. Então, assim, tô curiosa, não vi ainda. Não assisti ainda. É isso. É isso que eu tenho pra dizer. Dito isso, eu não acho que o James Gunn que ele conseguiria lidar com a complexidade que o Watchmen é. Eu acho muito problemático. Acho que tem que ser alguém que... Porque eu vou dizer o que eu acho, tá? O que o Nolan fez com o cinema de quadrinhos, né? Com o gênero de super-heróis. Ele traz os super-heróis para a vida real. E, de certa forma, ele desconstrói, ele continua a desconstrução que a gente vai ver lá no Cavaleiro das Trevas com Frank Miller, e ele vai desconstruindo até chegar aqui no Batman na trilogia Batman dele. Então eu acho que o James Gunn é o cara da reconstrução desse quadrinho. Ele volta à origem. Eu não sei se ele conseguiria desconstruir. Eu acho que o James Gunn, ele veio para reconstruir essa nossa visão de que, sim, quadrinho é coisa de criança, sim, é um filme somente para diversão, sim, ele não precisa se levar a sério, sim, ele vai ser colorido, sim, você entende onde eu quero chegar? Eu acho que o James Gunn, ele tá nesse outro lugar, né? Não sei se faz um sentido, mas eu acho que eu vejo assim. Pode discordar também, mas eu acho que o James Gunn não é o... Aqui eu acho que, até por isso, eu acho que não vai ser o papel dele. Acho que o papel dele é reconstruir esses lugares que foram, desde 86, foram sendo desconstruídos. Acho que é isso. Certo? Faz sentido? Faz. Acho que faz. Faz. Não sei. Ou eu tô colocando uma complexidade que não existe, mas eu acho que é isso. Enfim. Melhor que o hétero câmera lenta, sim. Mas será que ele daria devido valor que a obra merece? Algo no nível que a série minimamente deu? Abraços, Valdir. É isso. Eu acho que não é nem uma coisa sobre o valor. Eu acho que diz mais a respeito sobre o que o Zack Snyder destruiu. E eu vou de novo pedir desculpas a todos aqueles que gostam do Superman do Zack Snyder, mas eu acho que eu não gosto, o Superman do Zack Snyder é um Batman travestido de Superman. Não. Eu acho que o Superman
Eu acho que o James Gunn, ele reconstrói essa visão do herói bobo. Como tem que ser. E que como é, tá e como ele bem. é mesmo. Porque tem isso, né? Porque o Zack Snyder constrói um personagem que não existe. Nunca existiu. Isso. Nunca existiu esse... Desculpa, gente, mas não existiu. Existiu eu acho interessante. durante um período ali, né? Que é a coisa do Injustice, né? Essa coisa do Superman, super sombrio, que é mais vilão, que é o anti-herói. Mas assim, gente, não dá pra comprar isso. Não dá. E eu, não dá mesmo. Sabe? E eu não conseguia comprar. E aí todo mundo fala, porque o Henry Cavill era o papel da vida dele. Sinto muito. Eu falei isso aqui inúmeras vezes e vou falar novamente. Para ser um bom Superman, tem que ser um bom Clark Kent. Se não for, você não consegue. E o Henry Cavill, ele era full-time Superman, mesmo quando era Clark Kent. Então, enfim, é isso. É só tudo isso. Bom, aí o Sandro também falou sobre o Watchmen, e ele falou, e olha só, eu tive que colocar aqui. Watchmen, parte 1 a 2, ou como pegar uma obra-prima de uma mídia, ver as figuras e falar, eu se a garante. Snyder Zack. Melhor título, Sandro. Sou do time que curtiu o trabalho do Snyder em 300, já que ele só transportou o que estava na HQ para o cinema, então não prejudicou a obra como um todo. O famoso não fede nem cheira. E eu vou ser ainda mais colada com o que você está falando, porque era uma... Assim, 300 é uma obra muito rasa. Então, você simplesmente pegar o que está lá e jogar na tela, eu acho que ela é impactante esteticamente, mas a história em si é muito rasa. Então, eu entendo o que você está dizendo, e sim, porque ela é ipsis literis o que está no quadrinho, né? Li a obra uns 4 ou 5 anos antes do filme sair, aí confesso que, assim como Andréia, ao assistir pela primeira vez, pensei, as lutas até que não são de todo ruim. Mas aí cometi a audácia de ler novamente e logo em seguida ao assistir o filme. É complexo. Bem, aí desandou a maionese e o que vocês três falaram no episódio sobre o filme tem minha assinatura embaixo registrada em cartório em 3 dias. Não tenho nada a acrescentar aos comentários. O Alan Moore já tinha todo o direito de odiar Hollywood pelo que fizeram com ele e suas obras no passado. Acho pouco provável que ele tenha assistido ao filme, o que faz com que ele seja uma pessoa mais feliz. Mas se ele tiver assistido, gostaria de ler um relatório do que foi dito durante a exibição. Nossa, queria ser uma mosquinha. Épico. Não é? Nossa. Calcule. Enfim, vocês me convenceram a ler a obra de novo, já que ela ficou olhando para mim da estante enquanto ouvia vocês falarem, as irmãs dela... folhearem as irmãs dela durante o episódio. E só para registro, na frente dela está Os Maia, o episódio que eu ouvi e que só terá meus comentários após a leitura do livro, para que eu possa falar besteira com autoridade. Sandro! Muito linda! Eu espero que você goste dos Maias, né? Os Maias é um pouco mais difícil de gostar, porque é um calhamacinho. Né? Tem uma linguagem um pouco mais complexa. Mas é tão legal, né? Mas eu muito gostei. Muito bom. E lá no Instagram, o It's Me Control, dos 2 episódios de Watchmen, ele comentou. No primeiro ele colocou: estou gostando do programa, Obrigada. Parabéns.
E aí o segundo, estou ansioso para acompanhar esse episódio. Acho que logo que a gente... Agora você precisa... Agora ele precisa comentar o que ele achou do episódio. É verdade. Falta só isso. E aí, no Livros em Cartaz 80, no Degusta, no último Degusta que a gente fez, o AJ lá no Spotify comentou assim: como é ouvir vocês? Como é que é a experiência dele ouvindo a gente? Parece que estou em um barzinho só ouvindo escolhas boas. Parabéns. Que bom. Muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Né? Gente, acho que pagamos. Se alguém não teve o e-mail lido, reclama pra nós. Reclama, manda um direct pelo Instagram, pode mandar, que aí eu vou dar uma procurada. Se for o caso, reenvia o e-mail, mas em tese tá tudo aqui. Certo. É isso. E aí a gente vai-se embora. Quero agradecer todo mundo que ficou até aqui com a gente. Agradecer sempre aos meninos que dão o quê? O quê? Que dão esse puxadinho pra gente aqui. Agradecer Gabi. Gabi, muito obrigada. Obrigada, André. E aqui nesse eu preciso de fato agradecer Gabi, porque a gente ia gravar outra coisa. E eu, 45 do segundo tempo, falei... Gabi, e eu sou a famosa amiga do vamos. Então, aqui, mais do que nunca, agradecer Gabi. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo programa. Tchau, tchau.